Diário Mais. Oferecimento. Segue Rio. Gás natural canalizado. Fornecimento contínuo de qualidade de vida. Oi, gente! Tá entrando no ar mais um programa Diário Mais. Vem comigo até as 7 da noite? Vamos ficar juntinho? Vamos, porque tem muita coisa bacana para dividir com vocês, né? Já tô recebendo recado aqui, aí eu já começo o programa mandando um super abraço aí pro seu Dornelles. Ficou preocupado aí, né? Seu Dornelles, eu tava com a garganta sem voz absolutamente nenhuma, né? A gente precisa cuidar da garganta, mas estava tão frio, né? O tempo estava tão louco que a primeira coisa que ataca na gente é a garganta. Mas agora, ó, sol, tá calor, tá gostoso, ó, já tô até de camisetinha aqui, adoro, né? Tempo super gostoso para quem gosta de calor. Aí a garganta fica uma maravilha. Tudo ajuda, né? O corpo favorece, né? O sol favorece o nosso organismo a funcionar muito bem. Tá tudo 100% agora, tá? Obrigada pelo seu carinho, pela sua preocupação e um super beijo pro senhor, tá? Mas também preciso mandar beijo e agradecer aí meus queridíssimos que estão sempre comigo aqui no programa, né? Dudu Marques, Hair Designer, toda a sua equipe Nota 1000, que eu amo de paixão, né? Estão sempre me socorrendo aí, cabelo, unha, maquiagem, enfim, tudo que eu preciso. E o que você precisa também para ficar mais bonita ainda do que você já é, corre lá no Dudu Marques, que eu tenho certeza que a equipe está prontinha para te atender. O telefone está aparecendo aqui para você, 2643-5166. Lembrando que o salão do Dudu Marques fica lá no Shopping Francisco Sá, terceiro piso. Também preciso agradecer a Que Bonita Boutique, que me veste aí todos os dias, né? Super coleção de primavera, verão chegando, muitas flores aí, muitas cores para você que gosta da vida colorida. Que Bonita também fica lá no Shopping Francisco Sá, no terceiro piso, tá? E aí, ó, look do dia, amei. Primeiro que camisetinha super confortável, né? Gente, esses acessórios ela tem lá também, tá? Tudo que você pensar de acessório ela tem. Agora, olha essa calça. Que bafo de calça, gente, maravilhosa. Essa merece até uma voltinha, porque ela é desenhada atrás, tá vendo? Super elegante, mega confortável, muito bacana. Você pode usar com salto alto, pode usar até com uma sapatilha, também fica bem bacana, tá? Que Bonita Boutique, 3641-0198. E aí é o seguinte, ó, viu uma roupa aqui? Gostou dessa roupa? Se você ligar para lá agora, você já leva ela com desconto, tá? Mas tem que falar que viu aqui no Diário Mais. Se não disser, aí você não ganha desconto. Combinado? Também preciso agradecer mais uma parceiríssima aí que cuida de mim com o maior carinho já há bastante tempo, né? Spa Viviane Melo, toda a sua equipe, Nota 1000. Tá aí o telefone para você, 2643-4124. Lembrando que o Spa Viviane Melo fica lá na Rua Prefeito Sebastião Teixeira, lá em cima, pertinho do Colégio Jorge March, tá? Tratamentos fantásticos, dos pés à cabeça, você vai ficar super, super, super satisfeita, assim como eu fiquei também, tá? Vamos começar o programa de hoje, porque a gente já começa falando de saúde, né? Vou receber aqui com muito carinho a doutora Neide Tavares, nutricionista oncológica, e aí, assim, a gente está em plena campanha aí de câncer de mama, e já vem aí o Novembro Azul também falando do câncer de próstata, né? A gente vai falar um pouquinho como é que está essa alimentação aí, para você não fazer besteira com a tua saúde, tá? Vamos lá, então, porque ela já está aqui esperando a gente. Prazer em te receber novamente. É muito bom estar aqui com você mais uma vez. E muito bom a gente poder levar um pouquinho mais de informação para quem está em casa, né? Para se alimentar direito. Eu acho que a gente não precisa ficar doente, só fica doente quem quer hoje em dia, né? Inclusive, existe um livro que tem esse título, né? Sério? Você pode ter saúde, basta querer. Ah, né? legal. Ó, já vou procurar esse livro, então, para ler. Bacana. E aí, doutora Neide, a sua especialidade é a nutrição oncológica. É possível a gente prevenir alguns tipos de câncer ou qualquer tipo de câncer através de uma alimentação saudável? Primeiro, assim, falando para você, quando você falou que eu sou nutricionista oncológica, na verdade, eu sou nutricionista clínica e depois eu fiz uma especialização no INCA, em oncologia, né? E respondendo a sua segunda pergunta, em relação se é possível, na verdade, o câncer ele é uma doença multifatorial, né? Então, a gente não pode dizer aqui, assegurar
que se você tiver uma alimentação 100% saudável, se é que a gente pode ter hoje uma alimentação 100% saudável, a gente estaria livre da doença. A gente não pode afirmar isso, porque a doença é multifatorial. Porém, existem fatores que são evitáveis, e a alimentação é um deles. Você pode, por exemplo, hoje a gente já tem uma área nova da nutrição, que não sei se você já ouviu falar, Nina, chama-se nutrigenética e nutrigenômica, né? Então, o efeito que o alimento tem sobre o genoma da nossa célula, né? E aí a gente vai ver dentro dessa nova ciência, né, que está aí se desenvolvendo, o quanto o alimento, ou quantos nutrientes, ou os fitoquímicos contidos nesse alimento vai interferir nesse gene da nossa célula, evitando não só o câncer, como outras doenças. E aí, no caso, seria importante também a gente ter aquele estudo assim familiar, né? Quem já teve algum tipo de câncer na família? Como é que está aí o pai, o avô? É importante a gente fazer essa pesquisa também. Existem vários, a gente vê que tem vários fatores, né, que vamos dizer assim, favorecem o câncer de mama, não é? Então, existe a questão genética, né, familiar. Se você tem um parente próximo, uma mãe, uma irmã, então isso já é um fator que predispõe você a um risco maior do câncer. Você tem também a questão, como eu falei, alimentar. Você tem a questão, hoje, que a gente vê, né, que vamos dizer assim, há 50 anos atrás, a mulher, ela ficava menstruada muito mais tarde e ela entrava na menopausa muito mais cedo, né? Hoje, como a idade média da mulher aumentou, a gente vê mulheres que entram na menopausa aos 55 anos e que ficam menstruadas aos 11 anos de idade. E a gente chama isso de janela de risco, porque quanto maior for o período em que a mulher está exposta à ação desse hormônio, do estrogênio, maior será o risco dela contrair o câncer de mama, não é? Existem tumores que eles são assim, a gente chama de estrogênio dependentes. Eles se desenvolvem na dependência do estrogênio. Então, a gente nunca sabe se esse tumor vai ser ou não dependente do estrogênio. Depois que a mulher tem a doença, que os exames são feitos e é possível saber se esse tumor é ou não dependente do estrogênio. Então, quanto mais tempo essa mulher fica exposta à ação do estrogênio, maior é o risco para ela ter o câncer de mama, né? Por isso que a gente fala de alguns fatores que podem ser, que podem contribuir, inclusive, para evitar esse tipo de câncer. Por exemplo, a amamentação, né? Então, enquanto a mulher está amamentando, ela tem um nível de estrogênio muito baixo no corpo dela, porque ela tem um outro hormônio, que é a prolactina, que vai estimular a produção do leite. E quando a prolactina está alta, o estrogênio está baixo. Então, quanto mais tempo ela amamenta, menos exposição ao estrogênio ela tem. Então, a amamentação é um fator de prevenção do câncer de mama também. E existem, assim, medidas que a gente chama de medidas primárias. A gente sabe que hoje, se a mulher ela conseguir manter o peso dela dentro da faixa de normalidade, se ela conseguir ter uma alimentação saudável, onde nessa alimentação você tenha nutrientes que são antioxidantes, que vão prevenir o câncer. E se a pessoa tem um terceiro fator, seria, no caso, eu falei da questão da manutenção do peso, né? A alimentação, e ela evitar, por exemplo, bebida alcoólica e ter uma atividade física, isso são medidas primárias. Porque hoje a mulher bebe muito também, não é? Então, são medidas primárias que podem reduzir em muito as chances da mulher vir a ter um câncer de mama. Aí seria independente dessa questão de genética, de ter alguém na família, por exemplo, minha mãe não teve, minha avó também não teve, não tem ninguém da minha família, então provavelmente eu não teria, né, chance de ter câncer de mama. Funciona assim? Olha, na verdade, todos nós temos células cancerígenas no nosso corpo, não é? E uma outra coisa também... Só mais um pouquinho perto. E uma outra coisa também é que a gente tem genes dentro da nossa célula e é como se esses genes estivessem adormecidos. E dependendo do que você faz, do teu estilo de vida, do que você come, você pode despertar esses genes que nós temos, por exemplo, para um câncer de mama. Então, o fato de você não ter um familiar próximo de você que nunca teve câncer de mama não significa que você não tenha. Porque se fosse por esse pensamento,
nunca existiria, porque teve uma primeira pessoa. Sim, sim. Não é? Então, a gente precisa entender essa questão, não é? Que a gente pode acordar um gene, não é, para uma determinada doença, a gente está falando aqui em relação ao câncer de mama, de acordo com o nosso estilo de vida, com o que a gente come, como é a nossa vida, se é sedentária, se é uma vida ativa, não é? Se o nosso peso está ou não. Inclusive, existe um estudo que mostra que a mulher, depois da menopausa, né, depois dos 50 anos, se ela tiver um IMC, não é? O IMC é quando a gente divide o peso pela altura ao quadrado e dá um valor. Então, quando esse valor está acima de 35 a gente já considera uma obesidade do 2º grau. Então, quando a mulher, depois da menopausa, ela tem essa obesidade, isso vai aumentar em muito a chance dessa mulher ter um câncer. Por quê? Porque esse acúmulo de gordura no corpo dessa mulher, a gente sabe que as células gordurosas, elas são produtoras de um tipo de estrogênio. E aí a mulher ela vai ficar muito exposta a essa quantidade de produção de estrogênio por conta dessas células gordurosas que ela tem acumulado no corpo dela. Ah, tá. Então eu entendi. E aí a gente vai entrar assim no deverzinho de casa mesmo, para você que está assistindo a gente, né? A gente já te dá essa ajuda aí. Seria o seguinte: não fumar de preferência, jamais, né? Porque cigarro é tão ruim, né? Para tudo. Não serve para nada cigarro, gente. Não fumar, evitar esse excesso de álcool, na verdade, né? Fazer aí uma atividade física, tem que fazer, nem que seja uma caminhada, acho que a gente precisa fazer, né? Quem tiver aí no período de amamentação, vai amamentar aí o máximo possível, né? E qual é a outra questão? O controle do peso. O controle do peso, que aí você consegue com uma boa alimentação e até uma atividade física. Eu falei da caminhada, porque a caminhada é de graça, né? Tem gente que fala assim, não vou para academia, não vou fazer ginástica porque eu não tenho dinheiro. Vai caminhar. Sai aqui na reta, ó, 30 minutinhos por dia, já vai fazer uma diferença enorme. E aí, junto com isso, quais os alimentos que a gente deve evitar, para depois a gente falar daqueles bons alimentos, né? A gente precisa evitar, por exemplo, o alimento número 1 que deve ser evitado são as gorduras de origem animal. Tá? Então, isso inclui o quê? Inclui carnes gordas, carne com pele, as carnes fritas, linguiça, presuntos, embutidos de forma geral. Não é? O churrasco, não é? A gente sabe que o churrasco hoje é uma coisa muito comum, as pessoas se reúnem aos domingos, mas se existe uma carne assim que favorece o câncer de todos os tipos, é o churrasco, né? Porque a gente sabe que a carne, ela não tem, quando o animal é morto, a carne não tem aquela cor avermelhada, a vermelho intenso. Sim. Né? E a carne ela é tratada, ela recebe no tratamento dela açúcar, ela recebe uma substância que é chamada de nitrosamina, que é para dar exatamente aquela coloração na carne. E essas nitrosaminas, quando elas estão sob o efeito da fumaça, né, para fazer o churrasco, ela se transforma numa segunda substância que são os nitratos. E esses nitratos, eles são altamente cancerígenos. Então, mesmo que você esteja comendo um churrasco de uma carne magra, só o fato de a gente saber que essa carne foi tratada com nitrosamina e que essa substância vai se transformar numa segunda substância que favorece o câncer de todos os tipos, a gente já vê aí que não só as gorduras de origem animal, mas a própria carne também. Ela favorece, ela aumenta as chances do indivíduo adquirir um câncer, da mulher adquirir um câncer de mama. Nossa, gente, churrasco. Fiquei assustada agora, hein? Mesmo que a carne seja magra, mesmo que seja sem gorduras, a exposição dela à fumaça dá essa principalmente essa aquele carvão, química, né? Exatamente. Então, o churrasco, essas gorduras todas, e aí entra manteiga também? Entra manteiga, mas principalmente as carnes, os embutidos de origem animal, tudo isso aí aumenta as chances para um câncer de mama. Ainda mais hoje que a gente sabe que as carnes são altamente tratadas com hormônio, né? Então, isso aí muito aumenta a chance. Inclusive frango, né? Que muita gente diz assim, eu não como carne vermelha, só como a carne branca. O frango também é uma carne extremamente, vamos dizer assim, com alto teor de hormônios, porque o frango é tratado com hormônios também, para desenvolver. Ele tem que crescer rápido também, exatamente, né? Em 15 dias você tem um frango pronto, né? O que normalmente leva aí uns 50 dias, mais ou menos, para um pintinho virar um frango, ou até mais, 50 ou mais. E hoje em dia, com 15 dias, eles já estão bem grandinhos, né? Imagina a quantidade de hormônio que eles não dão para o bichinho crescer rápido, né?
Então, realmente é complicado. A gente vai fazer o seguinte, vou dar uma paradinha aqui, chamar um brevíssimo intervalo comercial, é coisa rápida, e a gente volta, porque na volta a gente vai contar para você o que você deve comer, né? Colocar aí na sua alimentação diária para você evitar esse tipo de doença, tá? Já estou voltando, é rapidinho.